Capítulo 21. Um esquema de teoria educacional proposta aos pais. Cada classe na sociedade deve ter seu ideal. Uma das declarações discriminatórias do Sr. Matthew Arnold pode nos ajudar no esforço de definir novamente o escopo e os métodos de educação. Em A. French Anton, página 61, ele diz, abre aspas, a educação de cada classe na sociedade tem ou deveria ter seu ideal, determinado pelas necessidades dessa classe e por seu destino. A sociedade pode ser imaginada de forma tão uniforme que uma educação seja adequada para todos os seus membros. Não temos uma sociedade desse tipo em nenhum país europeu tem. Olhando para a sociedade inglesa neste momento, pode-se dizer que o ideal para a educação de cada uma de suas classes a seguir, o objetivo que a educação de cada uma deve se esforçar para atingir é diferente. Fecha aspas. Essa observação, a qual podemos apenas concordar com certa dúvida, nos ajuda, no entanto, a definir nossa posição. Nesta questão de diferenciação de classes, acreditamos ter bases científicas para desenvolver nossa própria linha. Os pais, porque não deveríamos ter pais na educação, assim como na teologia, elaboraram, na maior parte, seu pensamento educacional com uma visão imediata dos filhos dos pobres. As crianças pobres precisam de um vocabulário, porque as crianças com quem ele teve de lidar tinham um vocabulário limitado e poderes de observação não treinados. Pestalozzi ensinou-as a ver e a dizer, abre aspas, vejo um buraco no tapete, eu vejo um pequeno buraco no tapete, vejo um pequeno orifício redondo no tapete, eu vejo um pequeno buraco redondo com uma borda preta no tapete, fecha aspas, e assim por diante. E esse treinamento pode ser bom para essas crianças, mas o que acontece com as crianças com quem temos que lidar? Acreditamos hoje, com bases científicas, na doutrina da hereditariedade e certamente neste assunto a experiência apoia nossa fé. Filhos de pais instruídos não precisam. Punch acertou em cheio a situação. Abre aspas, veja e veja o puff querido, fecha aspas. Abre aspas, você quer dizer a locomotiva, vovó? Fecha aspas. Na verdade, a criança de 4 e 5 anos tem um vocabulário mais amplo e exato no uso diário do que aquele empregado por aqueles mais velhos e superiores e está constantemente aumentando esse vocabulário com surpreendente rapidez. Ergo, logo, dar um vocabulário a uma criança dessa classe não faz parte da educação direta. Mais uma vez, sabemos que nada escapa à análise aguçada dos pequenos. Não são suas capacidades perceptivas que devemos treinar, mas o hábito da observação metódica e do registro preciso. Gerações de trabalho físico não tendem a fomentar a imaginação. Pode ser bom, então, que os filhos das classes trabalhadoras tenham brincadeiras iniciadas para eles, que sejam realizadas pequenas peças dramáticas, até que talvez no final consigam inventar pequenos dramas por si mesmas. Isto é verdade quanto à imaginação. Mas os filhos das classes cultas, ora, certamente o perigo deles é viver demais nos reinos da fantasia. Uma única frase na aula ou palestra, o mais leve esboço de um personagem histórico, e eles vão brincar com isso por uma semana, inventando incidentes intermináveis. Como Tennyson, quando ele era criança, eles conduzem uma história de cerco e defesa de um castelo, representado por um monte com galhos como tropas, por semanas a fio, e uma criança absorvida nesses interesses maiores sente uma perda sensível de dignidade quando bate as asas como um pombo ou pula como um cordeiro, embora sem dúvida faça essas coisas com prazer pelo professor que ama. A imaginação está faminta por comida,
não preocupando-se por cultura nos filhos de pais instruídos, e a educação não precisa se preocupar diretamente com eles, com o desenvolvimento dos poderes conceituais. Então, no que diz respeito aos poderes de raciocínio da criança, a maioria dos pais teve experiências desse tipo. Tommy tem 5 anos. A mãe dele teve a oportunidade de falar com ele sobre o cabo telegráfico transatlântico e disse que não sabia como era isolado. Tommy comentou na manhã seguinte que estivera pensando nisso e talvez a própria água fosse um isolante. Longe de precisar desenvolver os poderes de raciocínio de seus filhos, a maioria dos pais diz: "Ah, que presente dos deuses nos deram", para responder ao eterno porquê da criança inteligente. O desenvolvimento de faculdades importantes para crianças ignorantes e deficientes. Em uma palavra, desenvolver as chamadas faculdades da criança é o principal trabalho da educação quando se trata de crianças ignorantes ou deficientes. Mas os filhos de pais instruídos nunca são ignorantes nesse sentido. Eles despertam para o mundo ansiosos por conhecimento e com faculdades apuradas. Portanto, o princípio da hereditariedade nos leva a reformular nossa ideia do ofício da educação e a reconhecer que os filhos de pais inteligentes nascem com uma herança de faculdades autodesenvolvidas, mas não para os filhos de pais instruídos. Assim, a educação naturalmente se divide em educação para os filhos de pais instruídos e educação para os filhos de pais iletrados. De fato, essa questão de classe, da qual todos desejamos fugir na vida comum, entra praticamente em vigor na educação. É preciso individualizar e dizer essa parte da educação é a mais importante para essa criança ou essa classe, mas pode ser deixada em um lugar de menor importância para outra criança ou outra classe. O educador deve formar hábitos. Se a ciência limita nosso corpo de trabalho no que diz respeito ao desenvolvimento das assim chamadas faculdades, ela o amplia em igual medida no que diz respeito aos hábitos. Aqui não temos nenhuma nova doutrina a proclamar. Abre aspas, um costume supera o outro, fecha aspas, disse Thomas A. Kempis. E isso é tudo o que temos a dizer. Apenas os fisiologistas deixaram claro para nós a razão dessa lei do hábito. Sabemos que formar hábitos corretos de pensar e se comportar em seu filho é o principal dever dos pais, e que isso pode ser feito para cada criança definitivamente e dentro de determinados limites de tempo. Mas essa questão já foi trabalhada e não precisamos fazer mais do que lembrar aos pais o que eles já sabem. Deve nutrir com ideias. Nutrir uma criança diariamente com amor, ideias corretas e nobres é o que acreditamos ser o próximo dever dos pais. A criança, tendo uma vez recebido a ideia, irá assimilá-la à sua própria maneira e trabalhará na estrutura de sua vida, e uma única frase dos lábios de sua mãe pode dar a ela uma inclinação que a fará, ou pode tentar a torná-la pintor ou poeta, político ou filantropo. As aulas devem ter 2 objetivos principais: treinar a criança em certos hábitos mentais como atenção, exatidão, presteza, etc., e nutri-la com ideias que possam dar frutos em sua vida. Nossos principais objetivos. Existem outros princípios educacionais que temos em mente e elaboramos, mas no momento vale a pena concentrarmos nosso pensamento no fato de que um de nossos objetivos é acentuar a importância da educação sob os 2 princípios fundamentais de formação de hábitos e apresentação de ideias, e como corolário, reconhecer que o desenvolvimento das faculdades não é um objetivo supremo com as classes cultivadas, porque este é um trabalho que foi feito por seus filhos na geração anterior. Reconhecemos os princípios materiais e espirituais da natureza humana. Mas como tudo isso funciona? É prático? É a questão atual?
Deve ser prático porque dá o maior reconhecimento aos dois princípios da natureza humana, o material e o espiritual. Estamos dispostos a admitir tudo o que o biólogo mais avançado pediria de nós. Ele diz: o pensamento é apenas um modo de movimento? Em caso afirmativo, não ficamos desanimados. Sabemos que 99% dos pensamentos que passam por nossa mente são involuntários. O resultado inevitável dessas modificações no tecido cerebral é o hábito que o hábito criou. O homem mesquinho tem pensamentos mesquinhos. O homem magnânimo tem grandes pensamentos, porque todos pensamentos como estamos acostumados a pensar, e a fisiologia nos mostra por quê. Por outro lado, reconhecemos que maior é o espírito dentro de nós do que a matéria que governa. Todo hábito tem seu início. O começo é a ideia que nos move e se apodera de nós. Reconhecemos o Educador Supremo. A ideia é o poder motriz da vida, e é porque reconhecemos a potência espiritual da ideia que somos capazes de nos curvarmos com reverência diante do fato de que Deus, o Espírito Santo, é Ele, mesmo o Educador Supremo. Lidamos com cada um de nós individualmente nas coisas que chamamos de sagrada e naquelas que chamamos de seculares. Colocamos-nos disponíveis ao impacto espiritual das ideias, sejam estas veiculadas pela página impressa pela voz humana ou se nos chegam sem sinal visível. Os estudos são valorizados quando apresentam ideias frutíferas. Mas as ideias podem ser mais ou boas, e escolher entre as ideias que se apresentam é, como nos ensinaram, a única obra responsável de um ser humano. É o poder de escolha que daremos aos nossos filhos. Nós nos perguntamos: existe alguma ideia frutífera que resulte deste ou daquele estudo em que as crianças estão envolvidas? Nós nos despojamos da noção de que desenvolver as faculdades é o principal, e um assunto que não surge de algum grande pensamento sobre a vida, que geralmente rejeitamos como não nutritivo, não frutífero. Assim, normalmente, mas não invariavelmente, retemos aqueles estudos que exercem hábitos de pensamento claro e ordenado. Temos alguma ginástica mental cujo objetivo é exercitar o que chamamos de faculdades, bem como treinar o hábito do pensamento claro e ordenado. Matemática, gramática, lógica, etc. não são puramente disciplinares. Elas se desenvolvem, se lhes for permitido, como músculos intelectuais. De forma alguma rejeitamos o fundamento básico e tão familiares da educação, no sentido escolar, mas os valorizamos ainda mais pelo registro de hábitos intelectuais que eles deixam no tecido cerebral, do que por seu valor distinto no desenvolvimento de certas faculdades. Conhecimento da natureza. Assim como no primeiro pensamento, com respeito ao conhecimento da natureza, é que a criança deve ter um conhecimento pessoal vivo das coisas que vê. Nos preocupamos mais que ela saiba diferenciar uma urtiga de uma hortelã, uma margarida de um dente de leão, e onde encontrar isso e aquilo, e como parece vive e cresce, do que ela saiba falar sobre epígena ou hipógena. Tudo isso é bom, mas deveria vir muito depois que a criança tiver visto e estudado a coisa viva crescendo no local e ter copiado cores e gestos da melhor maneira que pode. Lições objetivas. Assim também, com lições objetivas, não estamos ansiosos por desenvolver seus poderes de observação em pequenos pedaços de tudo, que elas descrevam como opacos, quebradiços, maleáveis e assim por diante. Preferíamos não diminuir sua curiosidade dessa maneira. Devemos antes permitir que sejam receptivas e respeitosas por uma daquelas oportunidades de fazer perguntas e conversar com seus pais sobre a eclusa do rio, a segadeira, o campo arado, que oferecem sementes reais para a mente de uma criança, e não a torne uma pessoa pedante, apenas capaz de contar tudo sobre isso.
Confiamos muito nos bons livros. Mais uma vez, sabemos que existe um depósito de pensamentos onde podemos encontrar todas as grandes ideias que moveram o mundo. Acima de tudo, desejamos dar à criança a chave deste depósito. A educação de hoje, dizem, não produz leitores. Estamos determinados a que as crianças amem os livros, portanto, não nos interpomos entre o livro e a criança. Lemos para elas seus contos de Tanglewood e, quando elas são um pouco mais velhas, seu Plutarco, não tentando explicar ou diluir, mas deixamos a mente da criança lidar com o assunto como pode. Não reconhecemos a natureza infantil. Esforcemo-nos para que todo o nosso ensino e tratamento das crianças sejam nas linhas da natureza. Sua natureza e a nossa, pois não reconhecemos o que é chamado de natureza infantil. Acreditamos que as crianças são seres humanos no seu melhor e mais doce estado, mas também no seu estado mais fraco e menos sábio. Temos o cuidado de não diluir a vida para eles, mas de apresentar-lhes tais porções em quantidades que possam receber. Somos muito firmes na individualidade, consideramos a proporção. Em uma palavra, somos muito firmes na dignidade e na individualidade de nossos filhos. Reconhecemos um crescimento constante e regular, sem estágio de transmissão. Este ensinamento é atual, mas é tão antigo quanto o bom senso. Nossa alegação é que nosso bom senso repousa sobre uma base de fisiologia, que mostramos uma razão para tudo o que fazemos e que reconhecemos a ciência da proporção das coisas. Coloque a primeira coisa em primeiro lugar. Não tome muito sobre si, mas dê tempo e espaço para o funcionamento da natureza e dê um poder superior à própria natureza. Acreditamos que as crianças têm direito ao conhecimento. Muita orientação e estímulo são proporcionados por outro princípio. Não desejamos argumentar com Kant, que a mente possui certo conhecimento a priori, independente da experiência, nem com Hume, que contém ideias inatas. A proposição mais satisfatória parece ser que a mente tem, por assim dizer, adaptações preenseis para cada departamento do conhecimento universal. Descobrimos que as crianças se apoderam com avidez de todo o conhecimento que lhes é adequadamente apresentado e, portanto, afirmamos que um currículo amplo e generoso é devido a elas. Perguntas para o uso dos estudantes. Até que ponto o ideal de educação deve ser um ideal de classe? 2. Que diferença existe entre os filhos de pais instruídos e os de pais iletrados no que diz respeito ao vocabulário, imaginação, etc.? 3. Quando o desenvolvimento de faculdades é uma parte importante da educação e quando não é? 5. Quais são as principais coisas que o educador deve fazer? 5. Mostre que é necessário reconhecer os princípios materiais e espirituais da natureza humana. 6. Como isso nos leva a reconhecer o Educador Supremo? 7. Por qual teste o valor dos estudos pode ser julgado? 8. Mostre que o conhecimento da natureza educa uma criança. 9. O que dizer do uso de bons livros na educação? 10. Discuta a questão da natureza infantil. 11. Por que somos obstinados com a individualidade das crianças? 12. Por que devemos considerar a proporção em nosso esquema de educação? E 13. Mostre que as crianças têm direito ao conhecimento.